A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais esse dia, qual nós estamos de pé, aleluia. O Senhor tem nos sustentado, por isso nós estamos de pé. O Espírito Santo te trouxe até aqui, Ele te fez chegar até aqui, aleluia. A sua vinda aqui, a sua parada aqui não é em vão. Fique até o final do vídeo, porque Deus vai falar ao seu coração. Livro de Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 27 diz: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: Crede-vos que possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus o ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém os saiba. Mas tendo saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E havendo-se eles retiraram, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou mudo. Aleluia. E a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava, aleluia, em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava cumprindo o seu ministério. Jesus alimentava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava mortos. Jesus alimentava, Jesus servia, aleluia. Jesus servia as pessoas. Ele não veio para ser visto, mas sim para servir, aleluia. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como ele diz na sua palavra. Aqui, irmãos, 2 cegos estão clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi. 2 cegos estão clamando a Jesus: tem compaixão de nós. Se eles estão clamando, é porque eles necessitavam de uma cura. Eles necessitavam de um milagre. Eles necessitavam de uma resposta. Eles necessitavam de um agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que clamam, irmãos, eles não ficam sem resposta. Ramanduki alava xarabaia. Se você tem clamado, saiba que Deus, ele te atende. Deus, ele tem ouvido o seu clamor. Deus, ele tem ouvido a sua oração. Deus, ele está de olhos abertos e de ouvidos abertos a ouvir a tua petição. Eles clamando, dizendo: tem compaixão de nós. Primeiro, a própria palavra de Deus diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Eles clamam, aleluia, eles clamam. Tem compaixão de nós. Se você tem clamado, pode ter certeza, Deus, ele está ouvindo o teu clamor. Irmã, mas o milagre ainda não chegou. Ramando que alava xarabaia, ramando viaste que a paz. O milagre, a cura ainda não aconteceu. Continue clamando. Aqui a cura desses 2 cegos não foi de imediato. Não foi no momento em que eles clamaram, não. Jesus só foi atender eles quando chegou a casa. E quando chegou a casa, quando chegou em casa, que Jesus foi atender eles. Ou seja, eles continuaram seguindo a Jesus clamando. Eles continuaram, aleluia, seguindo a Jesus, orando, pedindo e suplicando a misericórdia, a compaixão de Deus na sua vida. E quando chegou a casa, então, eles se aproximaram de Jesus. Ou seja, eles estavam seguindo meio que distante, mas estavam clamando. Eles estavam com fé em seu coração que Jesus poderia fazer um milagre na sua vida. Assim como você está com fé também, sabendo que Deus pode fazer e Ele vai fazer um milagre na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua saúde. Aleluia. Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que atende. Aleluia. A Bíblia diz que os justos clamam e Ele os ouve. Deus, Ele está atento ao seu clamor. Deus, Ele está atento à sua oração. Deus, Ele está atento à sua petição. Deus, Ele está atento e no momento certo Ele vai entrar em ação. No momento certo Ele vai colocar a vitória nas suas mãos. No momento certo Ele vai te surpreender. No momento certo Ele vai tocar em você. Rabadai, ramando que alava, charabando que assai. Aleluia. No momento certo, irmãos. Ramando que alava, charabaia. No momento certo, Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Ele se aproximou.
Eles dois se aproximaram de Jesus. Rabando que alava xarabaia. Quem sabe é momento agora de você se aproximar mais de Deus. Ramando que alava xaraban, de que a pastor. Se aproxime mais através da oração. Se aproxime mais. Se aproxime mais no jejum. Se aproxime mais na meditação da palavra. Se aproxime mais, aleluia, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se aproxime mais, ande mais em espírito. Ramando que alava xaramando que assai. Se aproxime, eles se aproximaram. Eles se aproximaram. Você percebe que precisa se aproximar? Aleluia. Às vezes é preciso se aproximar. Às vezes Deus vai querer se aproximar de você. Mas em outros momentos, em outros casos, Deus vai pedir que você se aproxime. Rabadai. Ramando que alava xarabadaia. Então Deus está falando, se aproxime. Se aproximes para que eu te toque. Ramandaviaste que alava xaramando que assai. Se aproxime mais de mim. Busque-me mais. Aleluia. Esteja mais aos meus pés, esteja mais na minha dependência, rabaia, ramando que alava xarabai. Então, quando eles se aproximaram, aleluia, Jesus disse, vocês crerem, vocês crerem, crede vós que eu possa fazer isto, vocês crerem, rabaia, ramando que alava xaramando que assai. Você crê que Deus pode fazer esse milagre que você está buscando? Você crê que Deus pode mudar esse cenário de dificuldade, de pobreza, de adversidade, de impossibilidade na sua vida? Você crê que Deus pode fazer? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Rabaia, ramando que alava xaramando que aste que alava xarabadai. Você crê? Você crê que Deus pode fazer? Você crê que eu possa fazer isso? O Senhor está perguntando para você. Você não se aproximou? Você não buscou? Você não orou? Rabai, chique alamando que assai. Você não pediu uma resposta para o Senhor? O Senhor está falando, se você crê, tudo é possível que crê. E eles creram, irmãos. Ramando que alavassou de que amando que assai. Milagre se vive por fé e não por vista. Aleluia. Primeiro eles tiveram que ter fé, praticar a fé, para depois eles verem. Milagres se vivem por fé e não por vista. Primeiro você tem fé, primeiro você, aleluia, coloca a sua fé em ação. Primeiro você crê, para depois você receber. Não tem como querer receber antes de crer. Primeiro você pratica a fé. Crede vós que eu vos possa fazer isto? Eles disseram, aleluia, sim, Senhor, nós cremos. Olha aí, olha que fé tremenda. Eu creio. Diga aí, eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. Digite aí nos comentários, eu creio que Deus já está operando, que Deus já está trabalhando. Eu creio que Deus já está mudando a situação. Eu creio que Deus já está atuando, aleluia, no meu cenário. Eu creio. Pode digitar nos comentários. Digita em ato de fé. Coloque a sua fé em ação aí agora. Ramando que alavaxa, ramando que assai. Digite, eu creio que esse cenário vai mudar. Eu creio que os meus olhos vão se abrir, eu vou poder contemplar a glória de Deus, aleluia, diante de mim. Eu creio que Deus vai abrir o meu entendimento, vai me dar sabedoria, vai abrir a minha visão espiritual. Eu creio que Deus vai mudar o rumo da minha história. Eu creio, Deus. Eu creio que o Senhor é quem vai fazer o milagre acontecer. Eu creio piamente, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer e o Senhor já está realizando pelo poder que há na minha fé. Sim, irmãos, a fé, aleluia, ela é tremenda. Quem tem fé tem potencial para agradar a Deus. É por isso que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quem tem fé tem potencial, tem poder, rabaia. Ramando que alava, a sua fé tem poder para receber coisas extraordinárias, para viver o sobrenatural. É pela fé que se vive milagres. É pela fé, aleluia, que anda na presença de Deus, que segue a Jesus. É pela fé, é pela fé. Coloque a sua fé em ação. Então Jesus disse para eles, seja você. Tocou então os olhos dele. Jesus tocou. Sim, se você crê, eu toco. Trabalha. Se você crê, eu mudo a situação. Se você crê, eu ajo.
Se você crê, aleluia, eu liberto, eu transformo. Se você crê, eu curo. Se você crê, eu tiro da prostituição. Se você crê, eu tiro do adultério. Se você crê, eu tiro do engano, eu tiro da mentira. Eu liberto. Se você crê, eu restauro o seu casamento. Eu toco para fazer o milagre. Ramando ele, eu toco. Se você crê, lava de que a lava xarabaia. Seja-vos feito isso conforme a vossa fé. Rabai, Sheikia mandou viaste que alava charamandai. E os olhos se lhe abriram. Por quê? Porque eles creram. Ramande que havia fé naqueles corações. Havia fé daqueles dois homens que estavam clamando. Ramando que você vai viver a tua oração. Sim, você está clamando com fé, você vai viver a tua oração. Aquilo que você está pedindo para Deus, Deus vai fazer o milagre acontecer. Aquilo que você está colocando nos pés do Senhor, Deus vai transformar em realidade na sua vida. Pode ter certeza que Deus vai fazer, os seus olhos vão se abrir, o milagre vai acontecer, a porta vai se abrir diante de você e você vai glorificar a Deus, você vai testemunhar do seu poder. Aleluia. Ramando que alavachai. Mas Jesus disse, olha, não diga nada a ninguém, não falem nada a ninguém. Olha, não digam nada a ninguém, porque Jesus não queria ser visto, irmãos. Jesus ele não queria ser reconhecido pelas pessoas. O intuito de Jesus aqui era fazer a vontade do Pai. O intuito de Jesus aqui era fazer a vontade de Deus. Era curar, mas ficar no secreto. Ele não queria se expor. Ele não queria, aleluia, ter reconhecimento das pessoas. Mas aqueles dois homens, eles saíram e divulgaram a fama de Jesus. Existe uma pessoa mais famosa que Jesus na face da terra, em todo o universo? Nunca houve, nunca existiu e nunca existirá uma pessoa mais famosa que Jesus. Rabaia, ramando que alava xarabande que a paz. Aleluia. E eles saíram e divulgaram e a sua fama correu por toda a terra, ramando toda a terra. Ramando que alava, charamando que assai. Então, havendo eles se retiraram, trouxeram ali um homem endemoniado, mudo endemoniado, e o Senhor curou. O Senhor expulsou o demônio que estava na vida daquele homem mudo, e logo aquele homem falou, aleluia. Porque a fama de Jesus, aleluia, correu por toda a terra. Ou seja, aqueles homens, eles começaram a testemunhar. E até hoje, Jesus continua sendo famoso, irmãos. Quantos hoje em dia recebem milagre, começa a falar, olha, Jesus me curou da depressão, Jesus me libertou dos vícios, Jesus me tirou, aleluia, da prostituição, Jesus me tirou do adultério, Jesus me tirou da fornicação, olha, Jesus fez isso na minha vida, Jesus restaurou a minha família. Isso são testemunhos, irmãos, isso são testemunhos que, aleluia, a fama corre para Jesus, porque a glória é dele. A glória tem que ser para ele, não para o homem. Aleluia. A glória é dele. Então glorifique o nome dele. E quando você receber um milagre, testemunhe. Aleluia. Testemunhe. Jesus não queria ser conhecido aqui, mas mesmo assim eles pegaram e falaram, divulgaram a fama. E aleluia, através da divulgação, Jesus passou a curar mais. Através da divulgação, Jesus passou a atender mais pessoas. Através da divulgação, Jesus passou, aleluia, a fazer mais aquilo que eu tinha para fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o mudo foi liberto também. E os fariseus diziam que Jesus expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Olha, irmãos, olha que blasfêmia. Ramando que alava xarabaia. Jesus só estava fazendo a vontade de Deus, irmãos. Jesus só queria fazer a vontade de Deus. Jesus estava só cumprindo o seu ministério, amando as pessoas, alimentando as pessoas, ajudando as pessoas, dando a vida pelas pessoas. E os fariseus, os hipócritas, os doutores da lei, os saduceus, eles não aceitavam Jesus como filho de Deus. Ramando que alava xarabaia. Eles tinham inveja de Jesus, rabaia, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Aramandou que alavaxa, ramando, o Espírito Santo estava em Jesus. Aramandou que alavaxa, rabai. Olha, irmãos, como Jesus sofreu, como Jesus, ele foi, aleluia, escarnecido, foi maltratado, caluniado. Olha que palavras terríveis, isso dói, irmãos, isso dói. Já imaginou você
expulsar um demônio e a pessoa dizer que você está expulsando pelos príncipes do demônio? Olha só, você falar em línguas estranhas, o dom do Espírito Santo e outras pessoas dizer que você está falando línguas de demônios, como já aconteceu comigo? Pois é, temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado, porque Deus, ele é um justo juiz. Deus, ele é amor, mas ele também é um juiz, ele é justiça, e ele faz justiça pelos seus. Então, irmão, se você tem fé, pode ter certeza, aleluia, que a tua fé vai agradar a Deus e você vai receber o milagre de Deus na sua casa e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo se maravilhava com o que Jesus fazia. O povo dizia, nunca tal vimos em Israel. Aleluia, glória a Deus, nunca tal vimos. Esse é o primeiro. Aravachei que alavachou que amandou que a sé. E Jesus operava milagres, prodígios e maravilhas. E ele continua operando hoje, viu? Ele continua realizando, ele continua libertando. Ele continua transformando, ele continua restaurando, restituindo, ele continua atuando. Aleluia, porque ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E a sua fama, aleluia, corre em nossas vidas, corre em nosso meio, corre sobre a terra até os dias de hoje. Rapachei que a mandou viaste até os dias de hoje. Aleluia. Então ponha sua fé nele e creia. Creia que o milagre você já recebeu pela fé que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.